Fala galera, a gente está aqui no primeiro episódio do nosso podcast, que é um projeto que surgiu do Ministério do Live, que é um Ministério de Adolescentes aqui da Igreja Batista Central, da IBC. E durante essas semanas que passaram, foram levantados temas sobre a vida do jovem, né, na área espiritual. E a gente está aqui para poder bater um papo e discutir sobre essas perguntas. Então eu estou aqui com meu querido amigo Thiago. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tô ótimo. Ótimo. E aqui com o nosso líder Evaldo. Como é que você está, Evaldo? Tudo bem? Maravilha, graças a Deus. Perfeito. E a gente vai falar um pouco sobre esses temas e tentar responder as perguntas que foram enviadas por vocês, certo? Tá, chegou. Então, só para trazer para vocês, muito feliz desse momento tá acontecendo, né? Oh, A gente glória. tava sonhando com isso há um tempo. E uma cultura que eu tinha, né, em outro lugar, em outro podcast que eu fazia, era a gente orar antes de começar esse momento, até pra gente entregar para Deus. A gente quer que tudo comece com a graça de Deus e que Ele seja o condutor disso. Amém. Então, Amém. eu queria que a gente pudesse fazer esse momento, fechou? Fechou. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, obrigado por esse momento. Nós oramos para que o Senhor seja o centro dessa conversa. Nós oramos também, Pai querido, para que todo nervosismo, toda dúvida, toda confusão seja jogada fora no nome de Jesus. Nós te convidamos para ser o nosso convidado de honra, Pai. Que as suas pautas estejam aqui na mesa, que a preocupação do seu coração esteja na mesa, assim, Pai querido, como os seus planos, os seus propósitos e as coisas que o Senhor tem a fazer na igreja, que tudo isso esteja aqui nessas conversas, nessas pautas que nós trazemos. No nome do Senhor Jesus, nós entregamos para Ti, Senhor, esse projeto. Amém. Amém, amém, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta que chegou pra gente, uma pergunta bem interessante, que é: o que é comunhão e como era o relacionamento dos apóstolos durante a igreja primitiva? Ótimo. Falo, quer que Pode o Thiago falar, Evaldo. fala? Bom, vamos falar então. Uma Vai. implementada. Né? Cara, parece uma pergunta simples, né? Mas é uma pergunta com uma complexidade enorme, cara. Uma questão muito grande, porque a questão da comunhão ela é uma questão que envolve a unidade, né? A gente tem, por exemplo, biblicamente falando, nós temos lá o Salmo de número 133 que fala sobre essa unidade, como é bom, agradável que os irmãos vivam em união. Então Deus quis que isso ficasse na Bíblia, né? Durante todo esse período, fomos lá para a época dos apóstolos. Você fala, como é que eles viviam, a união que eles viviam, como é que eles existiam lá, tudo compartilhado, Cristo sendo o centro e um querendo o benefício e o bem-estar do outro. Então, veja bem, eu acho que aí que está a chave do negócio. Porque uma coisa, João e Tiago, é assim, a gente analisar eu tendo como Deus o meu Senhor e Salvador, e aí eu venho para a igreja, eu venho para o culto de jovens nesse dia e exalto o nome do Senhor. E declaro para todo mundo que Deus é o meu Senhor e meu Salvador. Mas aí, nesse mesmo dia, ou chegando em casa, ou chegando nas minhas atividades da semana do dia a dia, eu não tenho esse mesmo respaldo com o meu próximo. Eu não busco essa unidade. Eu falo mal das pessoas. Eu tenho uma crítica não construtiva, porque as críticas elas são bem-vindas quando elas são para melhorar. Essa questão, quando a gente analisa, cara, que nós entendemos o que nós somos em Cristo. Por exemplo, eu entendo quem eu sou em Cristo. Eu sou filho de Deus. Tiago é filho de Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós declaramos isso em todos os cultos. Mas quando eu não olho para o meu irmão com esse mesmo pensamento que ele é verdadeiramente o meu irmão, eu tenho alguma falha de comunhão, eu tenho uma falha na unidade, né? A gente fala do poder da unidade, porque eu sirvo a Cristo e eu sirvo a igreja, eu sou um líder da igreja, então eu tenho responsabilidade com Deus, tenho responsabilidade com a igreja, tenho responsabilidade com a minha liderança, como o pastor Hamilton também sempre fala, amém? Então, quando eu estou unido com Cristo e eu não busco essa unidade com os meus irmãos e puxo o barco para trás, eu não estou tendo comunhão.
Só para você ter um exemplo bíblico, mais um exemplo bíblico. A gente conhece a história do filho pródigo, né? Então, o jovem, o mais novo, pediu a parte da sua herança e partiu. E o mais velho ficou. O mais jovem se arrependeu, voltou para casa. E o que aconteceu com o mais velho? O que ele fez? Ele gostou? Não. Ele não gostou. Ele olhou e falei, caramba, pai. O filho mais velho reconhecia o pai. Olha que coisa interessante. Ele sabia que o pai era o pai dele. Ele tratava o pai como Deus. Só que ele olhou para o irmão e falou, mas esse? Esse aqui teve fora, voltou. Cara, é isso que Deus quer mostrar pra gente. Nós não podemos só reconhecer o pai se nós não reconhecermos o nosso irmão. Então, a comunhão é isso. E a unidade é isso. Porque uma coisa, tá? Eu vou passar a bola aqui pro Thiago já. Uma coisa é a gente adorar a Deus. Uma coisa é a gente chamar a atenção do nosso irmão. Uma coisa é a gente pegar ele pelo braço e falar, cara, você está no caminho errado, porque isso se torna um amor realmente. Você tá trilhando o caminho torto, vem para cá. E uma coisa é você fazer o barco andar, remar para trás, dentro da unidade. Então olha que Paulo falou, né, sobre o corpo. Sim. Cara, nós somos um corpo ajustado, cada um com a sua função, mas nós temos um único propósito, que é ir em direção ao que Cristo tem proposto para a gente, que é a nova vida com Jesus, que é a nossa vida eterna. A igreja, ela é isso. A igreja, Deus ama a igreja, Jesus ama a igreja. Nós fazemos parte da noiva, nós somos a noiva. E a noiva bem ajustada, cada um fazendo a sua parte, para que nós possamos caminhar realmente em direção ao alvo que é proposto para a gente. Então, no resumo, né, do que eu queria falar sobre a questão da comunhão, é isso. Como é que os apóstolos viviam? Não só adorando e reconhecendo a Jesus, mas se preocupando, amando, dando assistência, colaborando, indo junto, orando, indo para as casas, tendo a sua parte com o seu irmão, pregando a Jesus e amando o seu irmão. Esse é o poder da unidade, cara. E se a gente tiver esse sentimento, nós vamos para frente. Nós vamos conseguir para frente. Então, diferenças, às vezes, elas vão existir, né? É por isso que existe a liderança, uma liderança que nós vamos, inclusive, falar um pouco sobre ela, o que é hoje, o que nós podemos entender como liderança, né? Mas eu acho que esse é o caminho, é andarmos em unidade, né? Pensando em Cristo como nosso Senhor, entendendo o nosso papel de filho de Deus e entendendo que a gente tem um compromisso e uma responsabilidade com o nosso irmão, com aquele que está do nosso lado e com aquele que está lá fora também, né? Então é isso. Inclusive hoje nós temos aí o nosso curso de evangelismo aí. Vocês, depois quem vai ver a gravação talvez esteja lá no curso de evangelismo. Perfeito. Tá. Esse tema é muito interessante, que é um tema que tem sido muito presente assim na minha vida, na vida da nossa igreja, na vida do nosso grupo social. E Deus, ele tem dado clareza, sabe, sobre isso. E muitas coisas do que você falou, eu vou trazer luz agora com experiências reais mesmo, sabe? Uhum. E acho que é isso que é legal. E quando a gente fala dos apóstolos, eu acho interessante que tem 2 versículos que me chamam a atenção. Tem um que fala que eles se reuniam, eles comiam juntos, né? E eles perseveravam na doutrina e tudo. E eles louvavam a Deus, entoavam cânticos juntos. E eu lia isso e passava batido. Só que tem um detalhezinho, uma palavra ali que me chamou a atenção e mudou a forma que eu vejo esse versículo. E falava assim, e faziam isso todos os dias. Pensa que os caras, é como se eles tivessem um connect todos os dias. Eles sentavam na mesa, eles comiam juntos. E aí, outro versículo que me chama a atenção, que eu acho que é uma chave pra gente entender esse assunto comunhão, falam que eles tinham tudo em comum. E aí você vê, por exemplo, as manifestações de poder que acontecem hoje em relação a
coisas milagrosas, em relação a conversões e a manifestação de poder que acontecia na época, e você vê meio que uma diferença ali, sabe? De proporção. Eu não creio que seja porque Deus não queira fazer como ele fazia antes. Eu creio que talvez seja algumas coisas e disciplinas espirituais que eles faziam, sabe? E que talvez a gente precise caminhar para um amadurecimento e chegar nesse nível também. E a comunhão, na minha opinião, é uma delas. E uma coisa que eu percebi, que Deus tem trabalhado muito no nosso grupo, no nosso Connect, tudo dos meninos, inclusive beijão pra vocês aí, Edu, Tito, Lucas, a gente ama muito vocês, viu? Tem uma galera aí, mas é que eles estão há muito tempo junto com a gente. E o que Deus tem ministrado é essa cultura dos apóstolos. Então, assim, até reforçando os meninos, o Lucas e o Tito, eles fazem ligações quase todos os dias de chamada de vídeo. E aí é aberto esse grupo. As pessoas entram, a gente conversa, a gente ora junto, a gente compartilha um versículo bíblico. E assim, se alguma pessoa tem algo a compartilhar, ela vai lá e coloca. E o que Deus começou a mostrar pra gente foi quase que uma revolução silenciosa acontecendo ali nesse assunto comunhão. A gente começou a treinar junto. E a gente descobriu que treinar junto também era igreja. Então a gente estava falando de assuntos profundos e espirituais ali no treino. A gente foi por uma trilha junto, por exemplo. E aí um amigo nosso que não estava tão próximo assim, ele estava distante, estava passando por um momento triste e tudo, ele estava no carro e a gente estava orando por ele. Orando por cura, orando para que o Senhor abençoasse a família dele. E às vezes a gente está comendo e Deus está falando, Deus está dando... Aconteceu várias vezes de a pessoa entrar no grupo e aceitar Cristo. No meio do rolê, a gente estava lá comendo uma pizza. Vamos orar aqui, vamos. E a gente se coloca em roda, coloca uma pessoa no meio, ora por ela e Deus começa a entregar palavras ali e reestruturar a vida dela. Então isso meio que mudou, foi uma virada de chave, sabe? Assim, o evangelho não eu entendi que não precisa ser engessado, não precisa ser um amontoado de gente vendo uma pregação e depois saindo e não se relacionando mais. Isso não conecta. E aí isso traz de novo uma experiência que eu tive também na época que eu era do evangelismo, que eu era líder do Ministério de Evangelismo dos Jovens. E o Senhor deu uma visão pra gente que vocês não vão chegar e só falar de Cristo assim na hora, na lata. Assim, conhece Jesus? Aceita Jesus. Não. Vocês vão entrar no grupo, vocês vão se conectar com eles, vocês vão fazer amizade com eles e aí vocês vão entrar com o evangelho. E eu experimentei isso. A gente entrou no meio de uns adolescentes ali, a gente começou a andar de skate com eles. Acho que rolou até uma rima, assim, sabe? Porque eu gosto disso, de fazer rima, eu fazia isso no ensino médio. A gente foi se conectando, fazendo uma amizade, eles foram gostando da gente. Falou, sabe qual que é a verdade? A gente veio aqui para trazer uma mensagem. E a gente falou de Cristo. E ali naquele momento, uns 3, 4 jovens abriram o coração e a gente orou por questões familiares, a gente orou por questões sensíveis da vida dele. Então olha só, como é diferente o fruto de quando a gente está conectado com as pessoas e quando a gente simplesmente fala de uma forma fria, Jesus te ama, Cristo te ama. Então assim, eu acho que na época, os cristãos, eles naquela igreja primitiva, era tudo tão forte, tão intenso por conta da comunhão. Assim, imagina que eles entregavam o dinheiro deles todo, as finanças dele, eles vendiam os bens, porque assim, eu quero viver só nessa comunidade aqui, e a gente vai dividir, vai ter tudo em comum. Esse é um nível absurdo de comunhão, sabe? Eu não tô falando que essa questão se aplica para os dias de hoje, essa questão dos bens e tudo, mas é um exemplo de como eles queriam ter tudo em comum, até mesmo financeiramente, sabe? Sim. Tiagão, e isso, cara, eu acho que o João até ia fazer essa pergunta. Isso aí está relacionado a uma outra pergunta do próprio podcast. Por que era assim? Perfeito. Tá? Por que era diário? Por que tinha essa comunhão? Por que tinha essa paixão? Por que tinha esse amor? Por que tinha essa constância? E aí a gente pode fazer uma pergunta assim, cara. Por que hoje nós não conseguimos, às vezes, ser constantes o tempo todo? Por que a gente vive, né, João? Sim. Numa oscilação, às vezes, espiritual? Exato. Por que tem momentos que a gente fala, cara, eu quero viver como os apóstolos. Uhum. Né? Como você está falando aí, olha que bacana. Comunhão, dia a dia, vocês estão juntos nas atividades, no esporte, no lazer, na recreação, vocês estão juntos em comunhão, fazendo outras atividades,
mas Cristo está ali presente. Perfeito. Agora, talvez haja uma dúvida na galera, cara. Como é que a gente pode permanecer constante na nossa vida? E você vê uma pessoa hoje, aí você fala com ela, tô vendo com você, Tiago, daqui 10 anos eu vou me encontrar com você novamente. Falei, Tiago, cara, que maravilhoso. Você cresceu 200%. Não só constante. Você está naquela toada e você vai subindo degraus e vai melhorando, vai crescendo de fé em fé. E o que a gente vê no Ministério de Jovens e no grupo que a gente está vendo aí toda semana, é às vezes justamente isso. O pessoal está muito em cima, e o cristão de uma maneira geral às vezes está assim, está lá em cima nas nuvens, cara, está fazendo jejum aí de 20 dias. Falei, meu, como é que você consegue? E aí num outro período da vida, está fora da igreja, está desanimado, está triste, está buscando outros caminhos. Falei, cara, como é que pode isso? A Bíblia ela tem uma resposta para isso. Na verdade, tudo é a Bíblia. Sim. Né? É o nosso manual, é o que vai reger tudo que nós vamos fazer. É um manual de vida, né? O autor da vida está aqui, o manancial está aqui. Mas é uma pergunta interessante, porque a Bíblia ela fala o seguinte, ela fala que existe a pessoa que ela é similar a uma árvore. Salmo de número 1, por exemplo. Vamos recitar o Salmo de número 1, que eu sei que vocês sabem de cor. Né? Mas vamos lá, né? Mas é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Se você der sequência nesse salmo, você vai perceber o contrário. Mas aquele que não faz isso, ele não vai prosperar, ele não vai ser assim. Então, Deus ele coloca, você quer ser constante? Cara, você precisa ser como se fosse uma árvore. E aí você começa a ver características disso. Fala, o que é ser como uma árvore? E o que não é ser como uma árvore? Você imagina um galho seco. Você é um galho seco ou você é uma árvore? Vamos fazer esse comparativo? Eu queria que vocês me ajudassem a fazer isso aí. Por exemplo, um galho seco ou uma folha seca, vamos colocar uma folha seca. Como é que ela é quando vem uma tempestade? Não, ela é levada. Você imagina o seguinte, nós na igreja podemos ser árvores e podemos ser uma folha seca. Vem uma tempestade, vem um vento forte sobre a minha vida, ou sobre a sua vida, ou sobre a sua vida, Tiago. Qual é a diferença? O que acontece com uma folha seca, num vento forte? Ela é levada. Ela pode subir lá nas alturas, e aí para o vento e de repente ela está no chão. Ela está no chão. E o que acontece com uma árvore se vem um vento forte? Tem as raízes. Ela tem as raízes, ela é uma balançada. Então sabe o que acontece? Às vezes a pessoa que ela não está estruturada, ela parece uma folha seca, cara. Vem um vento forte, ela de repente ela vai dar um pico espiritual nela, ela tá lá em cima. Como a gente falou, cara, ela faz jejum de 20 dias, ela agora está orando 5 horas por dia. Falei, caramba, meu, que maravilha, né? E aí de repente ela tá lá embaixo. Então o que eu vejo assim é que para a gente ser constante, para a gente poder, como você falou, Tiago, nós temos raízes, nós precisamos como própria resposta do próprio Salmo. E eu vou engatar no que você falou. Medita, quem que vai prosperar e quem que vai ser como árvore? Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Glória a Deus. Cara, e não é isso aqui, ó. Tô aqui com a Bíblia aberta 24 horas por dia. Não é isso. Você tem o seu devocional, você ora, você tem lá seus 15, 20 minutos, às vezes, de devocional. Mas veja que é além. Aí você começa a ver, eu estou meditando na lei, eu tô falando de mim, tá? Agora, eu entro no meu carro,
Eu ouço um louvor. Nós não estamos na questão de música secular, o louvor, mas eu ouço louvor. Sim. Sim. Eu tô lá no meu trabalho, a minha mente, ela está pensando em Deus. Eu estou trabalhando, mas a minha mente está pensando em Deus. Eu vou jogar meu futebol. Pô, cara, uma recreação maravilhosa. Inclusive, né? Vamos agitar isso aí de novo. Futebol, Pelo amor de Deus, Tem galera. que agitar. Futebol, que é um lugar onde, a sua mente fica sempre em outros lugares. E é um desafio que Deus te dá. Porque Uma aprovação Vamos ver quem extrema, tem o meu. fruto do espírito da paciência. Não dá para agora. pedir 5 minutos para dá. Deus ali, cara, como Exatamente. já aconteceu. Mas você tá ali, você tá pensando em Deus, você tem que transmitir a luz de Cristo ali. Eu vou dar aquela colocação. Nós vamos ter, dia 15 de setembro, o que a gente vai ter, gente? 15 de novembro. O acampamento. Acampamento Despertar. Por que talvez para o jovem, principalmente, as maiores experiências espirituais acontecem no acampamento? Ambiente 100%. Exato. Meditar, olha só, meditar na lei do Senhor dia e Noite. noite. E as pessoas estão ali o dia inteiro Cara, focados no Senhor. Então é isso. Assim, tem dia, tarde e noite no acampamento. Tem Exato. vontade ainda. Exatamente. Então, uma outra coisa que a gente percebe, tá? Só passando um pouquinho, talvez para vocês comentarem alguma coisa também, mas a gente percebe às vezes o jovem muito levado por ventos de doutrina, tá? Em que sentido? No sentido assim, ó, não é só o jovem, tá falando do jovem aqui, mas talvez no geral. Cara, essa é a moda agora. Não, a moda é... Cara, ô, Evaldo, você não tá fazendo isso aqui, tá fora da moda. Eu já ouvi isso, cara. A gente já ouviu. Não, nós estamos fazer isso. Eu sei que a gente precisa adaptar a nossa identidade de jovem a algumas realidades. Isso, sim, a gente precisa fazer isso. Mas às vezes a folha seca, ela é levada pelo vento para outros lugares. E ela não fica enraizada na palavra. Então, por que, por exemplo, eu vou lá, eu vejo um movimento lá, falo, não, cara, esse movimento aqui é o melhor, é o legal, é o mais importante agora, eu tenho que seguir isso aqui. Aí depois, aquele movimento, ele acaba. Aí vem o outro movimento, aí ela vai para o outro movimento. Sim. Olha a folha seca. É importante estar enraizado. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. O nosso culto aqui, é claro que nós sempre vamos lutar para melhorar, porque a obra é do Senhor, a gente vai trabalhando da melhor maneira possível. Mas Ele tem o poder do Espírito Santo também. Nós temos a palavra, nós buscamos, nós nos consagramos, nós estamos aqui. Então, nós não temos às vezes aqueles picos, mas é como uma árvore plantada. Como é que a árvore cresce? Vamos falar do live desse último ano? Como é que uma árvore cresce, cara? Como é que você vê o crescimento de uma árvore de um ano para o outro? De repente ela está lá em cima? Não. Ela está assim, ó. Você está aqui, se você não vê um ministério, o ano que vem você chega no ministério, o que você vê? Ela está aqui, ó. Exato. Aí ela cresceu um pouquinho, mas ela cresceu, enraizada, como você falou. Ela cresceu mais um pouquinho, cresceu mais um pouquinho. Então é isso. Qual é o segredo da constância? Vamos responder essa pergunta. Não tem outro jeito, gente. Meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, é a fonte que vai nos alimentar. Não tem outro caminho. Não Tem um tem. versículo que é até mais específico, que fala como pode o jovem se manter puro no seu caminho, não é? Meditando na lei do Senhor dia e noite. E é isso, a Bíblia responde exatamente específica essa pergunta. Como pode o jovem, né? Porque é desafiador. É meditando na lei de Deus. Exatamente. É um versículo, eu acho que se não me engano é Salmos, você me corrige se eu estiver errado. Mas existe esse versículo Sim. que fala a respeito disso. Eu acho muito interessante, né, porque a gente respondendo a segunda pergunta, que era como ser constante, eu acho que assim, o que você falou é muito importante por exemplo, a gente tem um final de semana, que tem o sábado, tem o culto live, e domingo tem o culto da igreja. Então o seu final de semana ele é abençoado, você passa o dia inteiro aqui na igreja.
Só que chega a segunda, aí já, o dia a dia já te consome, você já perde aquela essência que você teve. Então, assim, você tá envolvido com outras pessoas, né, tendo o mesmo pensamento, como o Thiago falou, vou numa trilha, tô ali com pessoas que o objetivo delas é estar sempre com foco sempre em Jesus. Então, assim, é o que te ajuda. Por exemplo, o que ele falou das chamadas aqui. Às vezes você tá num dia ruim, né, passa por um dia estressante, chega à noite, tem uma chamada com as pessoas ali que oram por você, que tem um momento ali de ler a palavra, de louvar o Senhor, de às vezes ajudar uma pessoa que está com dificuldade. Então, assim, são coisas que ajudam você a ser constante. E você, por exemplo, de final de semana eu vou na igreja. Aí chega no dia da semana, você se perde, você já vira outra pessoa. Nossa. Você ser uma pessoa que, no final de semana, você é aquela pessoa que as pessoas veem, aquele cara da igreja, um cara abençoado, um cara que tá sempre ali orando. Chega na semana, você vira outra pessoa. Você já escuta outras músicas, final de semana você tá ouvindo louvor, chega segunda, quarta, você tá ouvindo outras músicas. Então é importante você estar sempre buscando ser constante. E uma vez eu vi uma pregadora falando que é o seguinte: a gente deve diariamente matar nossa carne para que Deus viva em nós. Então, assim, é um processo que é diário. Então, você, em vez de se preocupar, vai ser esse mês, esse ano vai ser bom. Não, se preocupe no seu dia. Fala assim, hoje eu vou me preocupar no hoje. Perfeito. Eu vou tentar ser a melhor pessoa hoje. E amanhã, amigão, é amanhã. Se preocupe com o dia de hoje. Isso que é importante. Não, só puxando um gancho aqui, tá? Se a gente pensar hoje, no mundo atual, na profundidade dessa questão, meditar na lei de dia e de noite, a gente precisa ver o que mais pega hoje no jovem, o que mais influencia na vida de um jovem hoje, cara. Nós estamos imersos num ambiente de rede social. Então, a gente vai ter que pensar assim, ó, eu quero ser uma árvore plantada, né? Exatamente o que você falou aí, João. Na segunda-feira, a gente precisa começar a rever essas coisas, porque quais são os influenciadores da minha vida? Quais são os canais de YouTube, cara, que eu fico vendo? Quais são as pessoas que eu estou seguindo? Perfeito. Eu não posso falar muito, porque eu não sou muito de rede social. Eu preciso mudar isso. Eu sei, intencionalmente eu preciso mudar. Intencionalmente eu preciso mudar. Sim. Ok. Mas quem eu estou seguindo? Quem são as pessoas que influenciam a minha vida? Quais são os vídeos que eu estou assistindo? Porque às vezes, como a gente falou, a gente tem o nosso momento com Deus, tá? Diário. Eu tenho ali meia hora de momento com Deus diário, mas depois eu tenho 2 horas, 3 horas de outras informações que ficam ali, ó, mexendo na minha mente. E nós precisamos ser intencionais na mudança. Então, você quer ser uma árvore? Tem que mudar. Você tem que mudar, tem que rever o que você está assistindo, o que você está lendo, quais são os sites que você está entrando. Você tem que mudar. E a gente precisa acreditar no poder da oração. Eu tenho dificuldades. Desculpa se eu estou engatando, talvez até em perguntas que foram colocadas, mas eu tenho dificuldades em mudar. Por que eu não consigo mudar? Eu tenho dificuldade porque eu caio toda semana num pecado. Eu me sinto sujo diante de Cristo. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Deus ouve as orações. Deus está conosco, né? Então, nós temos que ser francos com Deus. Senhor, eu preciso mudar, eu quero mudar, me ajuda, né? E aí, olha só que coisa interessante, cara. A gente volta lá para o Salmo número 1 que nós acabamos de recitar aqui. Ele fala: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nos liga a uma outra questão. Quem são os tutores da nossa vida? Exatamente. Quem é que a gente está pedindo conselho? Quem são as pessoas que a gente pode falar, cara, eu sei que essa pessoa é uma pessoa de Deus, eu sei que essa pessoa me ama de verdade e eu preciso de ajuda dela. Nós precisamos orar e Deus vai nos dando estratégias para que a gente comece a alimentar o nosso coração com coisas
e com eventos, com programas que realmente façam a gente meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A gente não fala, não é? Tudo bem, você quer ficar 8 horas lendo a Bíblia todo dia, vai ser maravilhoso. Mas não é, a gente sabe que não é assim. Nós temos as atividades do nosso dia a dia. Mas a gente precisa rever isso nesse mundo moderno, pós-moderno que a gente vive, né? Nem moderno, é pós-moderno que a gente vive. O que nos influencia mais? E precisamos ter atitudes intencionais de mudança para a gente conseguir realmente ver as coisas acontecendo, né? E até só para complementar o que você falou, que eu sou da área da saúde e eu estudo na verdade, né? Trabalho com psicologia. E é um consenso do quanto o ambiente influencia o seu comportamento. É um consenso científico, assim, já fizeram muitas pesquisas, muitos dados a gente tem em relação a isso. Só que eu vou trazer mais profundo. O ambiente não é só um ambiente físico. A rede social é um ambiente também. Então, olha que interessante. Por exemplo, eu estou num ambiente que eu vou falar de Cristo e toda vez que eu falo tem uma cara feia, as pessoas vão lá, me zoam, me provocam. Aí você fala, como é que você vai então manter a sua constância nesse ambiente? Você precisa ter outros ambientes que te incentivem nisso. E aí você vai formar nesse ambiente lá que te zoa, enfim, faz o escárnio lá e tudo, você traz uma nova cultura ali dentro. Então, quando eu comecei a entender essa questão da comunhão, essa questão de trazer o reino de Deus para a terra, eu comecei a levar isso para o trabalho. E até um incentivo para pessoas que querem trazer esse momento no trabalho, faça isso na escola também, na faculdade, porque isso vai gerar o ambiente favorável para que você mantenha firme ali. E assim, você só precisa de entendeu? Só precisa de um. É impossível não ter um crente no seu trabalho. É impossível não ter alguém que compartilha da mesma fé na sua escola. Porque na Bíblia, ela incentiva tanto a comunhão que ela fala: onde 2 ou mais estiverem clamando, o meu nome ali eu estarei. Percebe? Onde 2 ou mais. Sim. Onde houver igreja, ali a minha presença se manifesta. E a igreja é isso, onde 2 ou mais clamando o nome dele. E eu comecei a juntar os cristãos lá do trabalho. A gente vai no parque lá do lado, numa praça, e a gente ora, a gente fala sobre Deus, louva junto lá, compartilha o versículo bíblico. O que eu comecei a perceber é que a gente começou a desenvolver mais uma vez esse clima de comunhão e a gente começou a trazer respostas para aquele ambiente. Então, ao invés de a gente estar ansioso e de uma forma, meu Deus, está tudo um caos. Não, a gente estava em paz, porque a gente passou por um momento de oração na qual a gente convidou a Deus. E assim, as coisas fluem melhor, porque você convida a presença de Deus. Então, até incentivando, a gente cria ambientes favoráveis para que a presença de Deus se manifeste aonde quer que você esteja. É no trabalho? Procura alguém que compartilha da mesma fé, fala de Cristo para pessoas, até que isso cresça, sabe? Quando eu estava na faculdade aconteceu a mesma coisa, a gente tinha um grupinho, o João também até, parabenizando, ele sempre traz a galera da escola dele, então eu já conheci um pessoal da escola dele, que ele vai falando de Cristo, e você vai vendo como a vida dessas pessoas vão sendo transformadas. Eu quero conhecer mais a Cristo, eu estou começando a ler a Bíblia agora, por conta disso, de caminhar junto. Exatamente. Porque é muito mais fácil você pregar a Cristo para uma pessoa que você já tem comunhão, uma pessoa que você já tem vínculo, uma pessoa que você já tem amizade. Então, se eu começar a analisar as conversões que a gente tem visto, né, no nosso grupo, lá com os meninos, são conversões de pessoas que são amigos deles de infância. Então já existe um carinho ali, já existe um afeto, já existe um vínculo, e a partir disso convida-se Cristo. É muito mais natural. É muito interessante. Talvez eu até engate na outra pergunta aí, João, que é de uma que falou sobre das dificuldades, né, que ela tem, né? Vou ler a pergunta aí, vocês complementam. É um relato. Tá. Me sinto muito solitária, por mais que eu namore, nunca sinto que tenho amigos ou amigas para poder conversar, passear e me distrair. Também me considero uma pessoa difícil de conversar porque eu canso muito fácil. Além de nunca encontrar uma amizade feminina que não vá me julgar. Porque, querendo ou não, também tenho minhas batalhas espirituais. E sei que muitos dentro da igreja julgariam. Não é fácil ser uma pessoa batizada e ter batalhas com o mundo. Essa é a pergunta. Eu vou engatar na sua colocação aí, Thiago. Porque ninguém consegue ser uma árvore forte e frutífera. Talvez até seja até uma outra colocação de uma árvore. A árvore dá frutos, a folha seca não dá frutos. Né? A gente consegue verificar também a constância de uma pessoa constante por aí.
Mas ninguém consegue se tornar uma árvore frutífera do dia para a noite. Então, eu acho que o que ela colocou, que essa jovem colocou, ela é algo que não é só dela. Sim. É algo que acaba incomodando muito demais jovens, outras jovens, tanto menino quanto menina. Então, é a questão do primeiro passo. Deus, ele age quando a gente está em movimento. Então, ok, quando você toma uma decisão, eu acho que eu vou errar o nome do pastor, cara, de novo, que eu tô só errando o nome desse pastor, eu não sei se é Daniel Melim, depois se vocês procurem aí, acho que é Daniel Melim, enfim, eu não sei se é Daniel ou é outro nome, tá? Mas eu sei que o sobrenome é Melim, mas ele lançou um livro que, inclusive, o título é muito instigante, que fala: decidir machuca, mas não decidir mata. O livro é muito bom. No sentido do crente, da pessoa tomar decisões. E a decisão, ela precisa ser tomada e o primeiro passo precisa ser dado. Então, colocando assim, analisando, tentando me colocar no lugar dela. Qual seria talvez o primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer como ela está fazendo. Perfeito. Esse já foi o primeiro passo. Eu reconheci que eu preciso agora de uma mudança. Ela vai colocar isso diante de Deus. Às vezes, como eu já conheci outras pessoas, assim, dificuldade de relacionamento, dificuldade de amizade. Coloca isso diante de Deus. Creia no poder da oração. Senhor, prepara para mim uma pessoa com quem eu possa conversar, com quem eu possa me abrir. Nós precisamos acreditar nesse poder de oração. E o primeiro passo ser dado. Essa questão de reconhecer, de começar, de querer a mudança e de começar a mudança por aí. Por quê? Porque o pecado, ele vai estar na vida de todos. A natureza do pecado, ela está aí dentro do nosso coração. Mas nós temos a natureza de Cristo também. Sim. E aí, olha como uma coisa liga a outra, gente. Como é que você vence isso? Gradualmente, passo a passo, mudando as suas posições, mudando aquilo que te alimenta, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, como nós acabamos de conversar. Nós precisamos ser intencionais e começar as nossas atitudes, que sejam pequenas, devagar, mas essas atitudes que vão criar mais raiz. Mas nós precisamos tomar as atitudes de mudança. Qual é a minha primeira atitude? Eu vou reconhecer. Qual é a minha segunda atitude? Eu vou colocar isso todo dia diante de Deus em oração. Qual é a minha terceira atitude? Eu vou começar a frequentar o culto. Jesus morreu por mim. Jesus não veio para os salvos, para os sãos. Quando ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nós viemos ser resgatados do pecado que assola a nossa vida e que assola a todos. E Jesus morreu por os nossos pecados que nós cometemos, que nós vamos cometer ainda no futuro. Todos estão diante da cruz do Senhor quando nós aceitamos a Cristo. Agora nós vamos galgando passo a passo, degrau a degrau, para a gente poder chegar lá. Então é uma pergunta muito bacana, bem legal. Começa devagar, começa pequeno, mas começa. Não deixa de começar. Eu preciso fazer isso, eu preciso dar uma luz um pouco prática também a ela, porque eu sempre fui uma pessoa, por incrível que pareça, muito mais fechada na minha, muito mais tímida, e acho que é por isso até que eu escolhi a área que eu escolhi. E aí eu estudei muito a respeito de habilidades sociais, a respeito de fazer amigos, e isso rompeu na minha vida. Então, o que eu quero, eu não sei o nome dela, nem sei se é uma garota, enfim. Mas o que eu quero dizer é que essa sua área de dificuldade, pode ver que é aí onde Cristo quer mostrar a força dele. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser resposta para a vida de outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. É que Deus, ele vê sua história como um todo. Você está aqui no começo, por essa dificuldade. Quando você romper nisso, você vai trazer respostas para as pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Agora eu tenho dicas práticas em relação a isso. Primeira coisa, quando você se sente meio sozinha, você não está conseguindo fazer muitas amizades, acho que é muito importante você se envolver em alguma atividade, em um grupo. Ver o que
o que tem a ver com você. Ah, eu gosto de fotografia, vai pra galera da fotografia. Eu gosto de rua, eu gosto de evangelizar, vai pro evangelismo. Eu gosto de EBD, vai pra EBD, eu gosto disso. A igreja é um lugar muito favorável para você conhecer pessoas e fazer vínculos. Mas precisa tomar essa decisão, né, Tiago? É um primeiro passo, é uma decisão. E isso também tem que ser combinado com oração e tudo, porque Deus ele vai mostrar os seus pontos cegos ali, né? Então tá tudo alinhado. E aí você vai e dá esse primeiro passo de coragem. Você não vai ter vontade de fazer isso no começo porque é confortável esse lugar. É um lugar de conforto. Eu não preciso me provocar, fazer uma coisa nova. Eu já sei o que vai acontecer na minha zona de conforto. Precisa tomar esse passo de coragem. Depois, o que eu diria pra você é: sirva. Com certeza sirva. As pessoas, elas se conectam assim, sabe? Então, como que eu me conecto com uma pessoa? Eu tô aqui servindo a vida do João, servindo a vida do Evaldo. Como servindo, Thiago? Às vezes é uma coisa que eu falo e realmente deixa o dia dele melhor. Às vezes é uma conversa que a gente tem que é boa e traz uma sensação boa. Às vezes é um ministério que a gente está fazendo junto, como por exemplo isso daqui, um podcast, a gente está se servindo, um servindo ao outro, sabe? Cada um fazendo uma coisinha assim, como o corpo de Cristo mesmo, como diz na Bíblia. Então, participe de um grupo, de algo que tem a ver com você, algo que você goste, sirva, pense em agregar valor para as pessoas. Você não vai precisar se preocupar com a amizade, é uma coisa muito natural, é uma coisa que acontece de forma orgânica. Uma vez que você está agregando valor, uma vez que você está num grupo, essas coisas acontecem. Porque aí vai surgir assuntos em comum. Vamos supor que você está na rua. Vocês vão falar sobre evangelismo. É um assunto em comum porque vocês estão lá. Vocês vão falar sobre as histórias que vocês viveram juntos. E assim, a igreja é o lugar seguro para você se mostrar vulnerável. Não precisa ser apavorado, assim. Perceba o grupo e a pessoa que você confia e seja vulnerável. Porque a sua amizade, ela pode estar aqui com uma pessoa. No momento que você é vulnerável com ela, a pessoa é vulnerável com você, a amizade vem pra cá. Até honrando a vida do meu irmão, assim, do Edu, foi assim que a gente se conectou, sendo vulnerável. Fui dar carona pra ele foi abrir o coração dele, eu abri o meu coração e a gente é amigo e irmão até hoje. Então, assim, esses os passos práticos. Se envolva no grupo, sirva, você vai encontrar assuntos em comum. E quando você encontrar uma pessoa que você confia, seja vulnerável e procure as lideranças, né? Procure o líder de jovens, procure o Evaldo, procure os pastores, porque aí você vai ter uma oportunidade de ser vulnerável rápido e seguramente, porque eles não vão expor, eles são mais maduros e a gente tá aqui com você, viu? Todo mundo aqui, sem exceção alguma, tem uma dificuldade e tem algum pecado que tem dificuldade de vencer, mas é nisso, é no corpo que a gente vai encontrar a resposta. Amém. Não se exclua, Deus, a gente muito te bom. ama, viu? Amém. E A última? A última pergunta é uma pergunta bem interessante e um pouco complexa também, que é como ser um bom líder? Isso tem que dizer. Parceiro. Bom, então nós vamos encerrar com essa colocação. Não dá pra gente estender muito, que realmente o nosso horário já se foi. Vocês falam bastante, hein? Caramba, que isso. Não tem ideia, amigo. Mas vamos lá. Eu vou fazer um resumo aqui pra gente poder entender talvez o que é ser um bom líder, tá? A palavra líder, ela está muito ligada à autoridade, né? Então você fala assim, o líder, então ele é a autoridade. Só que a gente precisa entender o que é ser autoridade, porque às vezes a gente confunde a autoridade com poder e são coisas diferentes. Então, se você pensar assim, eu trabalho, sou empregado, eu tenho um chefe, tá? O que o chefe é para você? O que ele tem sobre a sua vida? Poder. Porque, cara, obedece quem tem juízo, né? E se ele quiser te mandar embora, ele vai te mandar embora, porque ele tem poder sobre a tua função, sobre o que você está fazendo. Mas talvez ele não tenha autoridade. Você consegue perceber alguém que tem autoridade, que vai falar alguma coisa e você automaticamente vai responder aquilo de forma natural. Você vai até fazer, mesmo ele não pedindo para você fazer. E aí você começa a ter autoridade. Quem que é o nosso modelo de autoridade? Jesus. Cristo. Nós estamos aqui. Então, como é que eu vou ser um bom líder? Primeiro, eu preciso receber essa autoridade. É como se fosse alguém passando um cajado para você. Você recebe a autoridade. Ok. E quais são as características dessa autoridade de Jesus? Vamos falar, não é poder, é autoridade. A gente tem a resposta aqui, ó. Quer ver, ó?
Vou ler para vocês aqui. Em Filipenses, no capítulo 2, nós temos a resposta. Que fala assim, ó. Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Cara, Deus o exaltou, Deus deu a autoridade para ele, Deus passou a autoridade para Jesus. Só que o versículo anterior fala como que ele conseguiu essa autoridade. Então a gente vê aqui no versículo 5, por exemplo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento? Que não sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A gente precisa entender quem a gente é em Cristo. É a primeira coisa. Você precisa entender o que você é em Cristo Jesus. E a segunda coisa, você precisa ter... olha que interessante, cara. A gente está ligando a primeira pergunta. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que o outro importa. Tem um escritor chamado John Maxwell, e ele fala uma frase interessante: ninguém consegue reconhecer aquilo que você sabe. Eu posso ser um exímio estudante até que ela reconheça que você se importa com ela. Então, aí você começa a perceber, cara. Tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Tudo a ver com o que a gente estava falando. Aí você começa a perceber liderança. Então, por exemplo, legal, cara, a gente está aqui. Deus passou o cajado para mim e para minha esposa para sermos os líderes dos jovens no momento. Ok. Agora, a gente não consegue ter autoridade sobre a sua vida, João, sobre a sua vida, Tiago, se você não reconhecer que o Evaldo e a Sueli se importam com vocês. Isso. Eu posso ser formado em teologia, pós-doutorado, pós-graduado, não sei o que. Isso é bom. Deus opera em cima do conhecimento. Sim. Agora, eu preciso reconhecer quem eu sou em Cristo. Ter humildade para olhar para o outro, saber que ele faz parte da minha vida e que eu me importo com ele. Quando você consegue exercer isso na sua vida, não é só na igreja, você consegue exercer isso na sua vida, que você se importa. Quem é você em Cristo e você se importa com outro, você está exercendo a autoridade sobre a vida de uma pessoa. E aí você está sendo um bom líder, né? Obviamente existem muitas outras questões que a gente poderia colocar aqui no meio também, mas eu acho que o principal é isso. Você demonstra, e aí você vai servir, você vai ser exemplo, né? Você vai conquistar, você vai falar, você vai corrigir, e a autoridade que você tem, né, porque você se importa com a pessoa, ela automaticamente vai acontecer. Sim, Tá perfeito. Perfeito, João. Sim, só dando um gancho, uma pincelada final. Essa pergunta, eu acho que a gente também tem que se inspirar em bons líderes. E na Bíblia a gente encontra vários líderes que foram excepcionais. Então, assim, quando você olha para a Bíblia, você encontra várias referências, né, do que você deve fazer. E assim, falando de forma rápida, o que o Evaldo falou, você tem que ser exemplo. Na minha visão é isso. Você quer ser um bom líder, você tem que ser espelho para as pessoas. Então você quer, sei lá, que as pessoas do seu ministério sejam pontuais. Comece por você, seja pontual. E assim com qualquer outra coisa. Se você quer que alguma qualidade seja atribuída ao seu ministério, comece por você. Você tem que ser exemplo e você tem que ajudar e potencializar as pessoas que estão juntos com você. Então, só complementando com isso daí mesmo. E só um parênteses sobre esse tema autoridade, eu tô até procurando um versículo aqui que fala assim, Mateus 7, versículo 28 e 29. Fala que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Então, assim, elas se expressaram de forma emocional. Meu Deus, o que é isso? Isso é novo. Por que elas ficaram maravilhadas? Porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Às vezes,
Jesus, ele estava explicando a mesma passagem da Torá lá. A mesma passagem das Escrituras. As mesmas passagens que ele estava ensinando era que os mestres da lei estavam explicando. É a mesma Bíblia. Só que eles ficaram maravilhados. Por quê? Autoridade. Então, o que seria essa autoridade? Jesus, ele pregava o que ele vivia. Jesus, quando ele falava do Deus Criador, ele não falava tipo, o Deus teoricamente Criador é o Deus que eu converso lá na montanha todo dia, eu conheço ele, eu vi ele curar a mulher ali agora há pouco. Então, assim, a autoridade tem a ver com o que você viveu também, sabe? E é por isso que, uma vez eu estava vendo uma pregação, numa conferência, e falava assim que tudo que você passou, que você sofreu, todas as suas experiências te geram autoridade naquele assunto. Então, se eu passei por uma situação de depressão e o Senhor me curou da depressão, eu consegui me levantar dessa situação difícil, agora eu tenho autoridade sobre esse assunto. Ao passo de que uma pessoa conversar comigo a respeito de depressão vai ser mais impactante do que uma pessoa aleatória, embora ela tenha mais assunto técnico. Exatamente. Então, aí que tá. Tem um versículo, se eu não me engano, não sei se é Isaías, mas que fala que ele tudo sofreu por nós, em tudo padeceu por nós. Então Jesus, ele fez questão de passar por cada uma das nossas tribulações, cada um dos nossos sofrimentos, e ele levantou, ressuscitou com autoridade sobre cada um deles. Estou me sentindo sozinho. Jesus foi abandonado também. Sinto que fui traído. Então, ele também tem autoridade sobre isso. Então é isso, é você viver aquilo que você fala. Sim. Eu então queria agradecer também, João. Sei que você está conduzindo aí. E o assunto ia render mais, hein? Nossa. Ia render mais. Se não fosse o tempo. Essa questão do nosso convívio e o que nós formamos na nossa mente pode até ser um assunto para um próximo podcast. Sim, perfeito. E assim, muito bom, show de bola. Vamos pra frente, vamos juntos, né, João? Sim, com certeza. Prazer, viu? Então, gente, vamos ficar por aqui, vamos encerrar o podcast. Quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado, Evaldo, obrigado, Thiago. E agradecer você que está assistindo a gente aí. E mandar um forte abraço para você. E até a próxima, porque teremos mais. Amém. Muito bom. Vamos tirar uma foto junto, gente. Tira uma foto nossa.